Oi, está começando mais um tópico do dia, certo? E vamos trazer alguns temas interessantes, né? Não sei se você ficou sabendo, né, que Lula anunciou 1 bilhão para o segmento da agricultura familiar. E gera tensão na extrema-direita, certo? Então é muito bom saber disso, né? Porque o governo Lula tem uma preocupação social. Isso é o mais importante, tá bem? Então vamos ouvir um pouquinho o que fala esse tema. Para desespero dos latifundiários e alegria dos pequenos produtores, o governo federal anunciou um incentivo de 909 milhões de reais na agricultura familiar. O dinheiro será utilizado em áreas de pesquisa e tecnologia, além de maiores créditos e apoio a cooperativas e a novos assentamentos rurais. A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, citou a importância da evolução em pesquisa genética no leite do país, em Vento, no interior de São Paulo. A genética brasileira, ela é referência. Nós conseguimos juntar aqui nessas... Se vocês tiverem oportunidade de visitar e conhecer os bezerrinhos que nasceram já fruto desse programa, vão ver a riqueza da nossa genética brasileira. É o gir leiteiro que está chegando aqui porque ele tem alta produtividade, mas ele também é rústico, ele tem muita resistência. E, portanto, nessa segunda geração já chega o gir e depois vai poder fazer a mixagem com o gado holandês e ter ainda mais produção. Então, a gente sai de uma produção de 3 a 8 litros e chega a 20, 25, até 30 litros por cada uma das vacas. Isso é renda para as famílias. São 1.150.000 famílias que vivem da produção de leite no Brasil. Dessas, 950.000 são famílias da agricultura familiar. O leite é, portanto, uma cadeia que é constituída majoritariamente nas pequenas propriedades, nos assentamentos da reforma agrária, nos lares, nas propriedades da agricultura familiar. São esses os estabelecimentos rurais que garantem essa produção de leite, que chega e que se transforma, como a gente viu aqui na Coapar, na manteiga saborosa, no queijo coalho, no queijo frescal, no iogurte que estava sendo ali produzido no saquinho, enfim, nessa diversidade de produtos que alimenta e leva nutrição para as nossas famílias, para as nossas crianças. A produção de leite, portanto, tem rosto. É o rosto da agricultura familiar, é o rosto da reforma agrária. E quando a gente enfrenta uma situação de baixa produtividade ou de oscilações muito grandes no mercado, nos preços do leite, quem sofre é o pequeno produtor, é o assentado, é o agricultor familiar. Representando o presidente Lula, que não pode comparecer ao evento, o vice, Geraldo Alckmin, completou a importância do investimento em genética e anunciou a legalização de 2 novos assentamentos do MST no Brasil. Tem 2 desafios para o leite. Meu pai era veterinário. Um é genética. Então, se tiver uma vaca leiteira, como aqui foi colocado, passa de 6 para 20 litros, 30 litros por dia. E o transplante de embrião, 300.000 embriões vão ser transplantados. Vai mudar a pecuária de leite de toda esta região e no nosso país. O segundo desafio é alimento. Uma vaca come 40 quilos de volumoso por dia, uma. Então, você produzir alimento. E aí a assistência técnica que o Ministério providencia e traz é fundamental para a gente poder produzir alimento. Especialmente silagem, agora no inverno. Diz que chove mês com R. Então, começa em setembro, acaba agora em abril. Aí vamos ter maio, junho, julho e agosto que não chove. Não chove, o pasto para, ele não cresce. Eu tenho que ter alimento armazenado. E aí assistência técnica e silagem fazem toda a diferença. E hoje mais 2 assentamentos foram assinados pelo presidente Lula. Um aqui em São Paulo e outro lá no estado do Ceará.
Um ponto muito questionado foram os benefícios que Tarcísio de Freitas tem dado e praticamente doado terras aos ricos empresários do agro. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, deixou bem clara sua posição contra o governador do PL e a esperança de que a questão seja resolvida no STF. Nós, a semana que vem, vamos ganhar no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade, Gilmar Mauro, a inconstitucionalidade da lei de São Paulo que doa terras públicas para aqueles que já têm terra, em detrimento de quem não tem terra. Nós precisamos assentar o povo para produzir alimentos, assentar o povo para rearborizar, assentar o povo para ter desenvolvimento, como nós estamos vendo aqui hoje na Copa. O representante do MST, Gilmar Mauro, e da Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização Agropecuária dos Assentados e Agricultores Familiares da região noroeste do estado de São Paulo, que faz parte do movimento Sem Terra, Lorival Plácido de Paula, fizeram fortes declarações sobre a importância dessas iniciativas para o país. Aqui, nesse dia, vai se assinar o contrato da primeira indústria de leite em pó do estado de São Paulo. Não tem outra, vai ser a primeira, aqui, da Coapar, com mais de 1.000 famílias sócias dessa cooperativa. Nós entendemos, e isso é preciso dizer, que se hoje nós estamos produzindo comida para o povo brasileiro, aqui em todo o Brasil, e somos bem vistos nas nossas feiras, é sempre bom lembrar de uma coisa: tudo isso começou com a ocupação do latifúndio, porque se não tivéssemos ocupado o latifúndio, não teríamos hoje uma Coapar. E é obrigação ética nossa e moral. Enquanto existir uma família sem terra, o MST tem que continuar ocupando o latifúndio. Se a gente não tivesse entrado para o movimento sem terra, entrado dentro de um barraco de lona e passado por 10, 12, às vezes 15 despejos, lutando contra os latifúndios nesse país e acreditando que tinha que produzir, que tinha que trabalhar, que tinha que construir um futuro de união, de esperança, e que esse caminho é através da cooperação. E a primeira cooperação que nós fizemos foi quando nós montamos o acampamento e entramos debaixo do barraco de lona. As políticas públicas voltaram, porque nós passamos quase 8 anos totalmente abandonados nos assentamentos. E hoje, do ano passado para cá, chegou nesta região, foi repassado para os assentamentos 16 milhões de reais em crédito fomento, crédito apoio ambiental e crédito apoio inicial. Foi liberado mais 10 milhões de reais para casa nos assentamentos dessa região. E a Coapar foi abençoada com um projeto de 2 milhões de reais no programa Terra Mesa, que é para levar o programa de embrião, que vai ser lançado um programa nacional hoje aqui, embrião do gado de 200 famílias assentadas. E também fomos beneficiados, claro, numa concorrência através de chamada pública, para dar assistência técnica para 350 famílias. Além disso, queria que o Bittencourt estivesse aqui, está aqui. O Banco do Brasil transformou a Coapar, é claro que a Coapar tem uma caminhada para isso, em ATNI, que é assistência técnica a nível de imóvel, e também de Coban. E hoje, então, a Coapar está preparada para dar assistência técnica, fazer financiamento e liberar crédito. No ano passado, nós iniciamos em setembro. Já conseguimos liberar de Pronaf para os assentados 3 milhões de reais no ano passado. Este ano, a nossa meta é liberar, através de Pronaf-A, que o governo Lula criou um novo Pronaf-A para os assentados, 20 milhões de reais para 500 famílias. Nossos técnicos têm esse desafio de fazer projeto e liberar dinheiro para investir, para
pôr embrião, para modernizar, para comprar máquina, para desenvolver os assentamentos e recuperar o nosso jovem, que estava indo embora sem esperança dos assentamentos. E agora nós temos a esperança e queremos que o jovem volte para dentro do assentamento, para produzir mais, para sonhar pela reforma agrária e por um Brasil melhor e justo. Obrigado. Retornamos, né? Hoje também com outro tema interessante, né? Que é o desespero da Rede Globo, né? Ou do PIG, Partido da Imprensa Golpista, né? E não encontrar nada sobre o filho de Lula, né? Então, isso é muito importante e desconstrói tudo o que existe desde a Lava Jato. Tá? Então fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso mundo, tá bem? Sempre que posso, eu venho aqui e exponho para vocês a hipocrisia de veículos da mídia profissional, como diria Thaís Oyama, em relação à falta de imparcialidade na cobertura de assuntos envolvendo o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores e o governo dele. Só para que vocês tenham noção, lá em 2016 o Lauro Jardim publicou uma fake news na sua coluna no Globo, dizendo que um delator da Lava Jato teria citado o Lulinha em uma delação. Depois teve de vir a público se desmentir, dizer que a informação era falsa, e agora ele mostra uma completa inconformidade no andamento das investigações do INSS envolvendo o Lulinha, porque até este momento o ministro André Mendonça e a Polícia Federal não encontraram nenhuma prova que aponte que o Lulinha tenha cometido qualquer crime no caso do INSS. E aí o Lauro Jardim disse que a investigação envolvendo o Lulinha, o careca do INSS e o INSS andam em compassos lentos. E a explicação é bem simples. Não tem materialidade para imputar crime ao Lulinha. Mas você acha que o Grupo Globo vai deixar isso para lá? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, lá em 2016 o Grupo Globo publicou uma matéria falsa envolvendo o Lulinha. Para ser bem específico, em 2015, e só fez a errata no final de 2015, e em 2016, inclusive, o Lulinha processou ainda antes, né, o jornal Globo e o jornalista Lauro Jardim, conseguiu ficar comprovado ali que a informação compartilhada pelo Lulinha, ou melhor, contra o Lulinha, pelo Lauro Jardim, era falsa. Qual notícia foi, Carlito? Foi este material aí, ó. Em delação, Fernando Baiano diz que pagou despesas pessoais do filho de Lula. E aí você vê aqui, né, a matéria dizendo que o delator Fernando Baiano teria dito que pagou uma fortuna de aproximadamente 2 milhões de reais, como vocês podem ver aqui, ó, em despesas relacionadas ao Lulinha. O grande ponto é que essa informação é falsa, a Globo inclusive corrigiu isso aqui, e um mês depois, a matéria saiu em outubro, como vocês podem ver aqui a data, ó, 11 de outubro de 2025, um mês depois, no dia 8 de novembro de 2015, mais ou menos um mês depois, o Lauro Jardim publicou: correção, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha não foi citado na delação premiada de Fernando Baiano. O lobista preso na Lava Jato. A coluna errou ao publicar essa informação no dia 11 de outubro. No texto, informou-se que constava da delação de Baiano, que um relato em que ele dizia ter gastado 2 milhões para pagar despesas pessoais de Lulinha. Baiano não mencionou Lulinha e pelo nome, não apontou qualquer familiar de Lula como beneficiário do dinheiro desviado da Petrobras. Ele citou, entre aspas, uma nora de Lula. Segundo o depoimento, José Carlos Bulay, amigo do ex-presidente, o procurou pedindo recursos para quitar despesas de um apartamento de uma, entre aspas, né, nora de Lula. O ex-presidente tem 4 noras, Baiano disse que deu ali 2 milhões a Bulay. A coluna pede desculpas a Fábio Luiz e a Lula e aos familiares pelo erro. Só que a matéria continua no ar, a matéria não saiu do ar. E aí o que aconteceu? A gente viu que teve a quebra ali das contas do Lulinha, né? O sigilo fiscal do Lulinha foi quebrado e não existe nenhum crime cometido ali pelo Lulinha ou por pessoas ligadas ao Lulinha de alguma maneira. E tá aqui, ó, nada ilegal. Quebra de sigilo de Lulinha não revela depósitos do careca do INSS. Nenhum valor sem origem, nenhum recebimento relacionado a escândalos, entradas ou saídas irregulares e em valores proporcionais. Onda de alarmismos, acusações e suspeitas não se confirmou, ou seja,
não tem crime cometido pelo Lulinha, como a gente também já tinha revelado por aqui. E aí sai esse material na coluna do Lauro Jardim, há mais ou menos uns 6 dias atrás, onde ele mostra inconformismo, porque até então o Lulinha não está preso, o Lulinha não está sendo apontado como líder de nada. Olha o que diz aqui a coluna do Lauro Jardim. Investigação sobre Lulinha em compasso de espera. E aí, olha o microtexto, como é comum nos artigos publicados pelo Lauro Jardim. A investigação da PF sobre as andanças de Lulinha, que envolvem acusados do escândalo do INSS, está em compasso de espera. A PF está aguardando o recebimento do material da quebra do sigilo telemático com trocas de mensagens dele com a empresária Roberta Luchinger, apontada como um dos elos entre Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, e o filho do presidente, e com Daniele Fonteles, investigada por ser a suposta operadora financeira no exterior do careca do INSS. Carlito, existe até este momento alguma comprovação de crime cometido pelo Lulinha? Não. Existe até este momento, Carlito, comprovação do envolvimento do Lulinha criminalmente com o careca do INSS? Não. Existe, Carlito, até esse momento, depósitos na conta do Lulinha vindo do careca do INSS ou de negócios oriundos ao careca do INSS, ou que denotem ou que apontem algum tipo de ilegalidade envolvendo o filho do presidente Lula? Não. Mas a mídia tradicional não se conforma com isso, porque se vocês acompanharem o debate público, em 2010 apareceu o nome do Lulinha em supostos escândalos, em 2014 apareceu o nome do Lulinha em supostos escândalos, nas eleições de 2016 em São Paulo, para ajudar a eleger o João Dória contra o Fernando Haddad, se recuperou de novo histórias falsas envolvendo o Lulinha, e agora, próximo ali da eleição praticamente, né, porque isso começou ainda no ano passado, mas em ano eleitoral praticamente, se ressuscita de novo acusações contra o filho do presidente da República. Tem alguma materialidade, Carlito? Não, não tem nenhuma materialidade até este momento contra absolutamente nada que envolva o filho do presidente da República, o Fábio Luiz Lula da Silva. Como eu disse, acusaram ele já no passado de ter sido delatado pelo Fernando Baiano, e eu, inclusive, não sei por que a equipe do Lulinha não tirou essa matéria do ar, porque essa matéria continua no ar. Sem antes de você digitar aí, ó, Lulinha, delação, Lava Jato, aparece essa matéria. Ah, mas a Globo colocou uma errata aqui, não importa. As pessoas não vão utilizar essa errata, as pessoas vão utilizar isso aqui, ó. Se um bolsonarista quiser usar essa matéria, vai fazer isso aqui, ó. Pegar isso aqui, ó, recorta isso aqui e pronto. Aí coloca isso aqui, ó. Em delação, Fernando Baiano diz que pagou despesas pessoais de filho de Lula. E aí vai rolar aqui para baixo e vai trazer essa informação. Baiano contou que pagou despesas pessoais do primogênito de Lula no valor de cerca de 2 milhões de reais. Ao contrário dos demais delatores que foram soltos logo após a homologação das delações, Baiano ainda fica preso até o dia 18 de novembro. Eles não vão mostrar esse material da errata aqui. Por que, Carlito, não vão? Porque não é de interesse deles. Para mim, essa matéria tinha que sair do ar porque a própria justiça entendeu que essa matéria é falsa. Eu mostrei até o material da TVT aqui, ó. Não sei se consta aqui ainda, mas tem algo aqui, acho que foi eu não lembro se foi um vídeo que eu mostrei. Eu não lembro se foi um vídeo, eu não lembro. Eu sei que eu publiquei aqui e depois eu mostro para vocês nas fontes aí. Um material onde a TVT mostrava lá que a justiça reconheceu, só disse que não tinha necessidade de cobrança de indenização. A justiça reconheceu que a matéria era falsa, que era fake news, mas não aceitou condenar o Lauro Jardim a pagar a indenização ao Lulinha, que ele inclusive recorreu. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Vocês entenderam que não existe esse tal jornalismo profissional que a Thaís Oyama tenta trazer? Rapaz, o que teve na conversa de Haddad, certo? Na participação dele no Congresso do PT foi muito interessante. Então vamos ouvir um pouquinho para vocês compreenderem as ilusões que a extrema-direita e a direita, né, gosta de colocar, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar. O Lula vai concorrer com o Bolsonarinho, com o filho do Jair Bolsonaro. Uma família que só entregou o caos para esse país, desde sempre. Porque eles se vendem como antissistema e estão há 30 anos fazendo a pior política da história do país. Das rachadinhas ao genocídio da pandemia, eles estão sempre do lado da destruição. Eles são uma reação ao colapso de uma agenda que deu errado. E nós somos o antídoto a isso. Nós somos a resposta a isso. Nós somos a força que não
admitimos parar de avançar. Bom dia, trabalhadores, trabalhadoras. Haddad! Valeu. Haddad! 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 Obrigado. Galera, hoje, mais uma vez, esse partido que é parte do que o Brasil tem de melhor é convocado para uma tarefa histórica da maior importância. Eu acho importante a gente recuperar um pouco da nossa história recente, porque há muito pouco tempo atrás, nós estamos vivendo uma verdadeira calamidade nesse país. Todo mundo lembra como é que o Lula deixou a presidência em 2010, e todo mundo sabe a reação da extrema-direita às conquistas sociais patrocinadas pelos nossos governos. E a reação foi muito dura contra vários dos avanços que aconteceram, como disse o Camilo, em todas as áreas. Os nossos governos atuaram na saúde, fortalecendo o SUS, na educação, garantindo o acesso da criança à creche, do jovem à universidade, garantiu assistência social. Vários sistemas foram sendo construídos ao longo dos anos. E nessa década, que ainda vai ser muito tempo estudada, que começou em 2013, quando a extrema-direita foi para a rua, na eleição do Bolsonaro, na impeachment da Dilma, na eleição do Bolsonaro, nós vivemos um processo enorme de questionamento dessas conquistas e, a partir do golpe de 2016, de desmonte do Estado brasileiro. Nós participamos da redemocratização do país e da Constituinte de 88, que garantiu inúmeros avanços. E vivemos até 2022, era como se fosse uma casa depois de uma guerra, bombardeada, o quarto, a sala, em que você não via mais esperança nos olhos do povo brasileiro. Era uma questão de honra, de desagravo, reconduzir o Lula à presidência em 2022. E eles, fazendo tudo o que fizeram no ano da eleição para reverter o quadro eleitoral que se anunciava com o favoritismo do presidente Lula, eles fizeram o diabo, mobilizaram a Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores do Nordeste de votar. Distribuíram auxílios, um dinheiro que não existia, às vésperas da eleição, para tentar reverter o voto de pessoas que, muitas vezes, por necessidade, acabavam olhando para aquilo como se fosse uma graça vinda do céu, vinda do Palácio do Planalto. Fizeram todas as mágicas, as fake news, tudo o que era possível para impedir que o Lula voltasse à presidência da República. E o que foi dito aqui pela Fátima, pelo Camilo, pela Benedita, é a mais pura verdade. Quando nós voltamos a Brasília, eu que tinha ido em 2012 para concorrer à Prefeitura de São Paulo, era como se fosse outro país. A gente não conseguia reconhecer as coisas que nós mesmos tínhamos construído uma década antes. Era uma destruição absurda. Não era só das contas públicas, não. Era uma destruição de programas caros ao povo brasileiro, obras paradas, investimento em infraestrutura parado, direitos sociais que foram surrupiados da sociedade brasileira. E o Lula, como vocês sabem, ele tem o dom de vender esperança para as pessoas. Mas não a esperança vã, a esperança no trabalho de construir coletivamente o futuro desse país. E foi grão a grão, desde 1º de janeiro de 2023, que essa turma toda aqui reunida, junto com o apoio de todos vocês, fomos grão a grão reconstruindo as políticas públicas que nos orgulham tanto. E hoje a gente tem uma casa reconstruída. Nós, em apenas 3 anos, podemos comemorar muita coisa que já era nossa. E tem um gosto amargo você ter que reconstruir o que você já tinha feito antes. Não pense que isso não machuca cada um de nós. Todos nós nos sentimos um pouco machucados de ter que andar. É um caminho que a gente já tinha trilhado antes. Mas, por outro lado, saber que em tão pouco tempo nós fomos capazes de colocar esse país nos trilhos, de ver o desemprego na mínima histórica, a desigualdade na mínima histórica, de ver a inflação na mínima histórica, de ver o investimento em infraestrutura, no Minha Casa Minha Vida, no Farmácia Popular, em alta, ver a maior entrega de casa própria para o povo brasileiro, depois de muito aprendizado, Minha Casa Minha Vida, isso tem que nos fazer
ter a convicção de que nós não podemos, de maneira nenhuma, considerar a hipótese de um retrocesso em outubro desse ano. A reeleição do Lula é um imperativo do nosso futuro. Nós não temos a menor alternativa. Então, nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e nós temos que oferecer para o povo brasileiro um programa de governo que vá além do que nós já fizemos, de ir além do que o povo brasileiro já conquistou. E nós temos hoje um desafio adicional, Camilo. Nós não estamos mais lidando só com os interesses nacionais. O presidente Lula, ele não é mais apenas o representante do que tem de mais genuíno no território nacional. Um homem que saiu das entranhas do Brasil e chegou à presidência da República sem ter passado pela educação formal, como todo mundo sabe, mas tendo a gana, a garra de construir esse país. Hoje, o Lula talvez seja uma das únicas vozes do mundo para enfrentar a extrema-direita em escala global e impedir ainda mais retrocesso no plano internacional. Qual é o presidente que tem a coragem de falar o que o presidente falou agora, no encontro dos progressistas do mundo? Qual é a pessoa que tem a estatura moral de, sem nenhum medo, até porque não está ofendendo ninguém pelo que diz, acusar as péssimas práticas que estão sendo praticadas pelas grandes potências em relação à população civil desarmada, muitas vezes faminta, e que sofre agressões na escala que está acontecendo mundo afora. O que o presidente Lula falou no discurso é o período de maior conflito no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. E ele é a única voz que, em qualquer fórum, perante qualquer líder político, pode falar o que ele disse e pode continuar falando o que ele disse. Então, se nós temos compromisso com uma agenda de emancipação da pessoa humana, com uma agenda de ampliar o horizonte de cada ser humano, que tem que nascer e ter seus direitos reconhecidos, sua liberdade, ao seu desenvolvimento, aos seus direitos essenciais. Para o Brasil e para o mundo, nós temos que trabalhar dia e noite, de segunda a segunda, até outubro, pela reeleição do presidente Lula. Nós não temos o direito de descansar até ver essa realidade confirmada nas urnas. Porque, eu repito, não se trata só do direito do povo brasileiro. Se trata de uma voz que precisa continuar sendo ouvida. E os seus 80 anos é um grande ativo que nós temos. Porque é toda a experiência de uma vida. São 50 anos de luta. Eu ouço falar do presidente Lula desde os anos 70. São 50 anos de luta, sempre do lado certo da história. Sempre sem negociar princípios e valores. Sempre sem abrir mão daquilo que ele acredita e que todos nós acreditamos. Isso é um patrimônio, não é um patrimônio nacional. A agenda humanista, a agenda de emancipação, a agenda dos direitos, a agenda da liberdade passa por outubro no Brasil. Passa pela eleição do presidente Lula. Nós temos que estar todos mobilizados até lá, dia e noite, para garantir mais essa conquista, com um programa mais altivo, mais generoso, mais ousado, que encante o povo brasileiro mais uma vez, para que a gente siga no caminho certo do desenvolvimento e da justiça social. Abraço a todos, viva o PT, viva o Bené, viva o povo brasileiro! E hoje a gente vai trazer um pouquinho de fala sobre a África, o continente africano, né? E aí eu me lembro das aulas de história com a professora Silvia, né? Irmã de Dona Nete, tá? Então é muito interessante, né? Porque nessa época a gente não tinha muitas ferramentas para estudar. Então o que eu fazia? Ia para a biblioteca do colégio estudar e pesquisar. Então é muito importante relembrar que hoje, com as ferramentas de comunicação em tempo real, com canais no YouTube, é possível trazer novos olhares para esse universo
de entender a África, né? De compreender. E para isso é necessário estudar geografia, história, geopolítica e todas as áreas do saber, tá bem? Então fica a dica, isso é muito importante. Em Ouagadougou, numa sala fechada do Palácio Presidencial, Ibrahim Traoré observa um mapa antigo da África Ocidental. As linhas não foram desenhadas por africanos, foram traçadas em gabinetes europeus, por homens que nunca sentiram o calor do Sahel, nunca atravessaram uma aldeia Mossi, nunca escutaram o silêncio de uma família deslocada pela guerra. Mas aquelas linhas ainda decidem fronteiras. Economias, moedas, dívidas e alianças. Então Traoré faz uma pergunta simples, mas explosiva. Como um povo pode ser chamado de independente se ainda paga juros sobre a própria exploração? Essa pergunta não aparece em tratados oficiais. Não está escrita em discursos diplomáticos, mas ela resume a nova disputa que começa a se formar no coração da África. A batalha pela reparação, pela memória e pelo direito de dizer que colonialismo não foi apenas passado. Foi estrutura, foi sistema, foi dívida, e agora Burkina Faso quer transformar essa memória em estratégia. Não com tanques, não com discursos vazios, mas com uma ideia perigosa para antigas potências coloniais. Se o colonialismo foi crime, então suas consequências não podem continuar sendo tratadas como acidente histórico. A história começa muito antes de Ibrahim Traoré chegar ao poder. Começa quando a África foi dividida sem consentimento. Começa quando reinos, impérios, comunidades e famílias foram empurrados para dentro de fronteiras artificiais. Começa quando ouro, algodão, trabalho e vidas humanas foram retirados do continente e convertidos em riqueza do outro lado do mar. Burkina Faso, antigo Alto Volta, foi uma dessas peças no tabuleiro colonial francês. Durante décadas, sua função não era decidir o próprio destino. Era fornecer mão de obra, matéria-prima e obediência administrativa. Sua independência formal chegou em 1960, mas a independência econômica nunca veio completa. E esse é o ponto que Ibrahim Traoré passou a explorar com força política. A bandeira mudou, o hino mudou, o nome do país mudou, mas muitas engrenagens continuaram funcionando como antes. Na visão de seus apoiadores, Traoré representa uma ruptura, um capitão jovem, surgido em meio à crise de segurança, que fala a linguagem da soberania em um país cansado de promessas estrangeiras. Para seus críticos, ele também representa os riscos de uma concentração de poder militar em um Estado pressionado pela guerra, pela censura e pelo adiamento da vida democrática. Essa contradição é essencial, porque a história não é simples. Burkina Faso vive uma das crises mais duras do Sahel. Grupos armados ligados a redes jihadistas avançaram sobre zonas rurais, comunidades foram deslocadas, escolas foram fechadas e o Estado perdeu presença em partes do território. É nesse cenário que Traoré constrói seu discurso. Primeiro recuperar o território, depois reconstruir a soberania. Mas a pergunta que incomoda é outra. Soberania começa apenas com armas? Ou começa também com memória, economia e diplomacia? Foi aí que a pauta das reparações entrou no centro da disputa. Em 2025, a União Africana escolheu como tema do ano a justiça para africanos e pessoas de ascendência africana por meio de reparações. Não era apenas uma frase bonita. Era uma tentativa de transformar séculos de reivindicação em agenda continental. Pela primeira vez em muito tempo, a memória da escravidão, do colonialismo, da pilhagem econômica e do apartheid começou a ser tratada não como lembrança distante, mas como base para negociações futuras. Para países como Gana, essa pauta já tinha uma dimensão histórica e simbólica. Gana se tornou referência no diálogo com a diáspora africana, especialmente depois do Ano do Retorno em 2019, quando descendentes de africanos escravizados foram convidados a reconectar-se com o continente. Mas Burkina Faso entra nessa história por outro caminho. Traoré não fala apenas à diáspora. Ele fala ao jovem africano que olha para a mina de ouro de seu país e pergunta por que sua aldeia continua sem estrada. Ele fala ao agricultor, que vê a moeda perder força, e pergunta por que decisões econômicas ainda parecem ser tomadas fora do continente.
Ele fala ao soldado que combate no norte e no leste do país e pergunta por que a segurança africana sempre foi tratada como laboratório de interesses externos. Nesse ponto, a reparação deixa de ser apenas dinheiro. Ela passa a significar restituição de artefatos, revisão de acordos econômicos, perdão ou renegociação de dívidas, investimento em educação histórica, reconhecimento oficial de crimes e, acima de tudo, mudança na linguagem. Porque linguagem é poder. Quando uma antiga potência colonial diz excessos foram cometidos, ela reduz a violência a acidente. Quando diz houve sofrimento, ela transforma responsáveis em espectadores. Mas quando um bloco africano fala em crimes contra povos africanos, a conversa muda de sala. Sai do campo da piedade e entra no campo da responsabilidade. É exatamente essa mudança que assusta. Nos bastidores, diplomatas europeus sabem que nenhum país quer abrir uma porta jurídica que não consiga fechar depois. Um pedido formal de desculpas pode parecer simbólico, mas pode se tornar argumento para compensações. A restituição de uma peça de museu pode virar precedente para milhares de outras. Uma renegociação de dívida em nome da reparação histórica pode inspirar dezenas de países. E é aqui que Traoré aparece como personagem central desta narrativa. Burkina Faso não é a maior economia da África. Não tem o peso populacional da Nigéria, a influência diplomática da África do Sul, nem a projeção histórica de Gana no debate da diáspora. Mas tem algo que naquele momento pesa muito: simbolismo político. O país de Thomas Sankara voltou a ser visto por muitos jovens africanos como território de desafio. Sankara, nos anos 1980, já dizia que a dívida era uma forma de reconquista. Defendia que a África não deveria pagar uma conta criada por estruturas injustas. Décadas depois, Traoré recupera parte dessa linguagem, agora em um contexto diferente, mais digital, mais militarizado e mais fragmentado. A comparação com Sankara é poderosa, mas perigosa. Sankara construiu reformas sociais profundas, mobilizou mulheres, enfrentou elites internas e defendeu a austeridade revolucionária. Traoré governa sob uma transição militar, em meio a uma guerra interna e com críticas internacionais sobre liberdades políticas. Portanto, a semelhança está no vocabulário anti-imperialista, não necessariamente no método completo de governo, mas, para milhões de jovens conectados pelas redes sociais, nuances importam menos que símbolos, e Traoré se tornou um símbolo. Vídeos curtos, discursos editados, imagens com música épica e frases sobre soberania circulam de Abidjan a Lagos, de Dakar a Kinshasa, de Paris a Atlanta. Em muitos desses conteúdos, ele aparece como o líder que encara a França, desafia o Ocidente e recoloca a África no centro da própria história. Mas existe um detalhe que raramente aparece nesses vídeos. Transformar indignação em política real é muito mais difícil do que viralizar uma frase. A verdadeira batalha começa quando o discurso entra nos contratos. Burkina Faso é produtor de ouro. O ouro é uma das principais riquezas do país. Durante anos, como acontece em várias economias africanas, a pergunta central não foi apenas quanto se extrai, mas quem controla a cadeia de valor. Quem financia? Quem transporta? Quem refina? Quem vende? Quem lucra mais? Quando o governo fala em refinar mais ouro dentro do país, controlar exportações e combater comércio ilegal, ele toca em interesses profundos. Não se trata apenas de patriotismo econômico, trata-se de mexer no caminho do dinheiro. E quando essa conversa se conecta à reparação histórica, o recado fica ainda mais forte. A África não quer apenas desculpas, quer reescrever as regras do valor. Mas há um problema. O Estado burkinabé precisa de recursos. Precisa financiar segurança, estradas, escolas, hospitais, administração pública e ajuda humanitária. Ao mesmo tempo, enfrenta isolamento diplomático, sanções regionais em diferentes momentos, desconfiança de parceiros tradicionais e pressão de organismos internacionais. É aqui que a narrativa da reparação encontra seu maior teste. Pode um país em guerra desafiar antigos centros de poder e, ao mesmo tempo, garantir estabilidade econômica? Pode um governo militar falar em libertação africana enquanto limita o espaço político interno?
Pode a soberania ser real se não incluir também a voz dos cidadãos? Essas perguntas não enfraquecem a história. Elas tornam a história mais séria, porque a disputa africana por reparações não será vencida apenas com emoção. Ela exigirá documentos, alianças, tribunais, votos, fundos, universidades, diplomatas e pressão popular. Exigirá que a União Africana fale com coerência, que os países do Caribe estejam na mesa, que a diáspora pressione parlamentos no Ocidente, que museus respondam por acervos saqueados, que bancos e instituições financeiras sejam chamados a discutir a origem histórica das desigualdades e exigirá que líderes africanos também sejam cobrados dentro de casa. Esse é o ponto mais sensível. A reparação não pode virar escudo para esconder corrupção, autoritarismo ou má gestão. Se a África exige responsabilidade histórica da Europa, seus próprios governos também precisam prestar contas a seus povos. Caso contrário, a pauta mais justa do século pode ser capturada por elites que falam em libertação enquanto reproduzem opressões internas. No caso de Traoré, essa tensão é permanente. Para seus defensores, ele é um líder em guerra, obrigado a tomar decisões duras num país ameaçado. Para seus críticos, o perigo é que a guerra se torne justificativa eterna para suspender direitos, calar opositores e adiar a democracia. Entre essas duas leituras, existe um país real, famílias deslocadas, jovens recrutados, aldeias atacadas, professores ameaçados, comerciantes tentando sobreviver e uma população que deseja segurança, mas também dignidade. É por isso que a pauta da reparação pode ser tão poderosa em Burkina Faso. Ela oferece uma narrativa maior que a guerra. Diz ao povo que a crise atual não nasceu apenas de falhas recentes, mas de uma longa história de fragilidades impostas, fronteiras frágeis, economias dependentes e interferências externas. Mas também pode ser perigosa se for usada para dizer que todo problema interno tem apenas culpado externo. A verdade é mais dura. O colonialismo deixou feridas profundas. As potências estrangeiras defenderam interesses próprios, mas os estados africanos independentes também fizeram escolhas, algumas corajosas, outras desastrosas. A maturidade política está em sustentar as duas verdades ao mesmo tempo. Agora imagine uma futura cúpula em Addis Abeba. Representantes africanos discutem uma proposta de resolução continental sobre reparações. Diplomatas de Gana defendem linguagem jurídica forte. Países do Caribe pressionam por reconhecimento global. Delegações europeias tentam suavizar o texto. Alguns governos africanos temem retaliações econômicas. Outros querem avançar. Então chega a delegação de Burkina Faso, não como maior potência, mas como voz simbólica do Sahel insurgente. O representante burkinabé não pede caridade. Ele fala em dívida histórica, fala em ouro extraído, trabalho explorado, arte roubada, arquivos escondidos, líderes assassinados, economias moldadas para exportar matéria-prima e importar dependência. E no centro do discurso aparece a linha política de Traoré. A soberania africana não será completa enquanto o passado continuar rendendo juros contra suas vítimas. Sala fica em silêncio, porque todos entendem o peso daquela frase. Mas o detalhe mais importante vem depois. Burkina Faso propõe que reparação não seja apenas transferência financeira. Propõe um fundo africano de reconstrução produtiva, voltado para energia, agricultura, defesa alimentar, universidades técnicas e industrialização local. Propõe que parte dos recursos venha de acordos com antigas potências coloniais, parte de bens restituídos, parte de novas parcerias Sul-Sul e parte de contribuições da diáspora. É uma ideia ambiciosa, talvez difícil, talvez improvável em vários pontos, mas politicamente eficaz, porque muda a pergunta. Em vez de quanto a Europa deve pagar, e a pergunta passa a ser: que tipo de África deve nascer da reparação? Essa é a diferença entre memória e projeto. Memória olha para trás. Projeto transforma a lembrança em construção. E é nessa fronteira que Ibrahim Traoré tenta posicionar sua imagem. Não apenas como soldado de um país em guerra, mas como porta-voz de uma geração africana que não aceita mais ser tratada como nota de rodapé da história mundial. Só que símbolos têm prazo de validade.
Se a vida cotidiana não melhorar, o mito enfraquece. Se a insegurança continuar, os discursos perdem força. Se a economia não responder, a soberania vira palavra bonita. Se a juventude que hoje aplaude não encontrar emprego, escola e futuro, a esperança pode se transformar em frustração. Por isso, a grande batalha de Traoré não é contra Paris, Bruxelas ou Washington. É contra o tempo. Ele precisa provar que a ruptura pode produzir resultados. Precisa mostrar que controlar recursos nacionais melhora a vida do cidadão comum. Precisa demonstrar que a memória colonial pode ser usada para negociar melhor, não apenas para inflamar multidões. E precisa responder a uma pergunta que todo líder revolucionário enfrenta cedo ou tarde. Depois de desafiar o inimigo externo, o que será construído por dentro? Essa pergunta separa o discurso da história. No fim, a batalha pelas reparações não pertence apenas a Ibrahim Traoré. Ela pertence aos africanos no continente e fora dele. Pertence aos descendentes daqueles que foram arrancados de suas terras. Pertence aos povos que viram seus nomes, línguas, objetos sagrados e sistemas políticos serem tratados como inferiores. Pertence também às novas gerações que não querem viver presas ao passado, mas se recusam a aceitar que o passado seja apagado. A reparação verdadeira talvez não venha em um único cheque. Talvez venha em muitas frentes: arquivos abertos, currículos reescritos, obras devolvidas, dívidas renegociadas, investimentos produtivos, desculpas formais, responsabilização histórica e novas instituições africanas capazes de negociar de igual para igual. E Burkina Faso, sob Ibrahim Traoré, tenta se colocar como uma das vozes mais ruidosas desse novo momento. Mas a pergunta final continua aberta: essa nova ofensiva africana será o começo de uma virada histórica? Ou será mais uma promessa engolida por pressões externas, divisões internas e disputas pelo poder? A resposta não está apenas em Ouagadougou. Está em Addis Abeba, Accra, Bamako, Niamey, Dakar, Bridgetown, Paris, Londres e Nova York. Está nas ruas africanas, nos museus europeus, nos arquivos coloniais e nas assembleias internacionais. A história ainda está sendo escrita, mas uma coisa já mudou. A África não está mais pedindo licença para contar o que aconteceu. Está exigindo que o mundo escute. Ibrahim Traoré, com todas as contradições que carrega, tornou-se um dos rostos dessa disputa. Para uns ele é o símbolo de uma África que se levanta. Para outros, o alerta de que soberania sem liberdade interna pode se tornar outra forma de silêncio. Talvez a verdade esteja justamente nessa tensão, porque a libertação africana nunca foi uma linha reta. Foi luta, erro, coragem, disputa, sacrifício e memória. E agora, diante de uma nova geração, a pergunta volta com força. A reparação histórica será apenas uma palavra bonita nos documentos internacionais ou se tornará a base de uma nova independência africana? Essa resposta definirá muito mais que o futuro de Burkina Faso. Pode definir o futuro político de todo o continente. E você acredita que Ibrahim Traoré representa uma nova soberania africana ou um risco político embalado em discurso revolucionário? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão não pertence apenas aos governos. Ela pertence a todos que querem entender o próximo capítulo da África.